Olá, muito bom dia para você, telespectador da Band TV. No ar mais um Boca no Trombone. Todos os domingos de manhã você encontra aqui a oportunidade para tirar as dúvidas sobre aposentadoria, INSS e os direitos trabalhistas. Participe pelos canais de interatividade que vai aparecendo aqui na tela da Bandeirantes, o nosso WhatsApp, o Facebook, o nosso portal, tudo isso você interage por aí aqui conosco. Bom, hoje é dia de mais um debate, mais um tema do momento. Daqui a pouquinho vou falar qual será o tema desse domingo. E eu convidei, e estão comigo aqui, em nome do Sindijus, o coordenador-geral da entidade, Marco Aurélio Weber, pela Amaperg Sindicato, o presidente Flávio Berneira está com a gente, pela Aura, Associação Única dos Rodoviários Aposentados, o presidente Sérgio Vieira. E para responder as dúvidas e também participar do nosso debate, em nome de CRJ Advogados, o doutor Luiz Gustavo Ramos está com a gente nesse domingo. Olha, falta pouco para o segundo turno, agora é jogo rápido, né? Em nível federal já temos o Congresso fechado, faltando apenas a definição da presidência da República. Afinal de contas, qual o futuro da reforma da Previdência? Esse é o tema que vamos debater em instantes. Não saia daí, porque daqui a pouco tem mais Boca no seu ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone ano 29, muito mais espaço para os trabalhadores e servidores públicos. Voltando com o seu Boca no Trombone aqui pela Band TV e vamos dar início, responder as dúvidas sobre as questões previdenciárias, aposentadoria, os benefícios por incapacidade. Você vai encaminhando todas essas questões para os nossos canais de interatividade, sempre lembrando, dúvidas sobre direito do trabalho, a relação do patrão, do empregado, FGTS, insalubridade, férias, mande pra gente. Daqui a pouquinho tem o nosso quadro Dica Trabalhista. Como eu já disse, hoje estamos recebendo o doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome do CRJ Advogados, para responder as dúvidas sobre Previdência. Doutor Luiz, já agradecendo a sua presença, a Ledi lá de Santo Ângelo. Meu marido faleceu, estava abaixado por auxílio-doença há mais de 2 anos. Ela quer saber se tem direito à pensão, pois ela já é aposentada, diz que recebe muito pouco na aposentadoria e tem 60 anos de idade. E queria uma ajuda aqui da equipe de consultores do Boca no Trombone. Doutor Luiz, muito bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia, dona Ledi, nossos telespectadores, colegas debatedores aqui. Dona Ledi, sim, a senhora tem direito à pensão por morte, seu marido estava recebendo auxílio-doença e, portanto, ele mantinha a qualidade de segurado, Então, a senhora tem direito à pensão por morte. E o fato da senhora ser aposentada ou estar trabalhando não impede, não interfere de forma alguma nesse seu direito à pensão. A senhora, então, vá até o INSS, requeira a aposentadoria, que certamente será atendida. Rosvani, lá de Soledade. Tenho 28 anos de carteira assinada e 49 de idade. Então, quanto tempo falta para me aposentar? 2 anos. Atingindo 30 anos de contribuição, a senhora implementa os requisitos para ter uma aposentadoria por tempo de contribuição. Apenas um detalhe, faça um cálculo antes de encaminhar a sua aposentadoria para verificar qual será o valor, porque a senhora tem 2 opções. Se aposentando com 30 anos de atividade, terá a incidência do fator previdenciário, mas se esperar um pouco e implementar a pontuação necessária, somando tempo de contribuição e idade, pode fugir do fator previdenciário, o que lhe deixará com um valor de aposentadoria um pouco melhor. Doutor Luiz, o Roberto, ele é lá de Rio Grande, Um abraço à região sul aí do estado. Tenho 35 anos de idade e 16 de contribuição. Quando vou poder me aposentar? Serei prejudicado com a reforma da Previdência? O Roberto já até está dando o gancho aqui do nosso tema. Daqui a pouquinho vamos começar aqui, doutor Luiz. Roberto, pelas regras atuais, faltariam no mínimo 19 anos ainda de contribuição, Então falta bastante tempo. E certamente, antes de implementar esses 19 anos, nós teremos sim uma reforma da Previdência pela frente que vai te atingir. Porque a reforma, ela atinge a todos os segurados que ainda não implementaram as condições para se aposentar. Tá certo, fica ligado aqui no programa, Exato. A gente vai estar atualizando. Bom, a gente está se propondo, pessoal, a falar sobre a reforma da Previdência, mais uma vez, novamente. Por quê? Porque tivemos há semanas atrás, ainda durante o curso aí do primeiro turno, o presidente Michel Temer se manifestando, dizendo que em novembro ele vai conversar com o eleito
E agora a gente sabe, né? Temos dois candidatos, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Quem seja o eleito, ele vai sentar com a equipe que vai, a partir de janeiro de 19, começar a trabalhar na presidência da República para debater a possibilidade da volta da discussão na Câmara dos Deputados da reforma da Previdência. Eu quero saber já de plano aqui do Marco Weber. Marco, a gente sabe que a PEC 287A, essa que está lá na Câmara Federal, ela é muito prejudicial, né, para todas as categorias, em especial para os servidores públicos. Será que o presidente Temer vai conseguir deixar como legado mais essa retirada de direitos? Quer dizer, ele quer botar o tema em debate já em novembro. Será que consegue? Um bom dia. Bom dia, Paulo Solano. Bom dia aos telespectadores do Boca no Trombone. Um bom dia especial aos servidores e servidoras ativos e inativos do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Realmente, esse tema, eu não sei se tu lembra, Paulo Solano, nós já tivemos lá atrás, nós já conversamos sobre isso aqui mesmo no Boca no Trombone e demonstramos a nossa apreensão quanto ao que ocorreria depois da eleição que está se desenrolando. Pois bem, agora nós temos um segundo turno onde duas correntes diametralmente opostas estão disputando. E a gente sabe que essa situação vai terminar estourando lá adiante, seja de uma maneira ou de outra, mesmo que se eleja o candidato que aparentemente não é simpático à reforma da Previdência. Mas acredito, cá com os meus botões, e coloco aqui na mesa e para a mesa, que neste ano não se deverá mexer na reforma da Previdência. Pois é. Mesmo porque é uma crença otimista. Né? Eu quero acreditar nisso, não garanto nada. Pois é. Flávio Berneira, olha, estávamos saudosos aí da sua presença, né, em nome da Maperg Sindicato, também representando a FECERX. Flávio, será que vai depender de quem for eleito? Será que o presidente Temer vai ter uma interlocução mais facilitada, seja com o Jair Bolsonaro ou com o Fernando Haddad? E você acredita, a federação acredita que isso deva acontecer ainda em 2018? Obrigado por estar com a gente. Bom retorno aqui ao programa. Um bom dia. Bom dia, Solano. Uma satisfação estar aqui contigo, os nossos amigos aí que te assistem, também com os amigos aqui, Weber, Dr. Luiz, meu grande amigo Sérgio. Um abraço aos amigos da aula lá, Sérgio. Tchê, assim, eu acho que esse é um tema extremamente importante e preocupante, né? Faço até tem um vídeo, hoje eu me manifesto a respeito disso, durante as discussões que ocorreram no ano passado, em que, numa determinada ocasião, o governo trabalhou com a possibilidade de retirar a nossa categoria dos servidores penitenciários e algumas outras categorias da segurança pública da reforma da Previdência, porque eram os setores que estavam tensionando muito. O sistema prisional mesmo fez lá atos muito fortes, né, no Congresso Nacional, ocupação do Senado, da Câmara, por exemplo, e o governo chegou a propor a nossa retirada, se comprometer com a retirada. E nós, naquela manifestação, firmamos um compromisso de que, mesmo com a nossa retirada, nós continuaríamos combatendo a reforma, porque entendemos o prejuízo e temos que ser solidários com o conjunto dos trabalhadores, que entendemos que é um prejuízo aí, gigantesco, né, aos trabalhadores do nosso país. Eu acho que agora, nesse período eleitoral, é importante que se extraia dos dois candidatos, de fato, qual a sua pretensão a respeito à reforma. É verdade. Né? Porque se o Temer já está anunciando que vai propor aos dois, eu acho que os dois já têm que se manifestar. Eu acho que é um bom tema aí para as emissoras extraírem dos dois candidatos os debates que deverão acontecer, ou imagino que deveriam acontecer até as eleições. Presidente Sérgio Vieira, o senhor representa os rodoviários aposentados, né? E o governo federal, em alguns momentos, né, quando fazia a propaganda da PEC 287A, dizia, olha, quem está aposentado não vai ser atingido, mas é uma grande mentira, gente. Isso não é verdade, porque quem está aposentado também vai ser atingido. Como que a Aura está pensando nisso? Será que o 2018, que está apresentando aí duas vertentes para que se decida na presidência da República, também vai ter um gravame de, mais uma vez, uma reforma maléfica ser aprovada? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Muito bom dia, Solano, bom dia aos amigos da mesa, bom dia aos telespectadores. Nós temos a certeza de uma coisa, eles vão tentar fazer a reforma previdenciária sim, né? E não só a Aura, mas também a federação, do qual a gente faz parte, tivemos um trabalho aí quase que diuturnamente na luta, buscando o direito do aposentado, a realização dessa reforma. Sim. E nós fixamos e miramos a nossa luta
em 308 deputados, que era o que o governo Temer precisava naquela época para fazer a tal reforma. E nós, graças a Deus, conseguimos realizar, e eu tenho certeza que já foi realizada a reforma trabalhista, talvez por falha, uma autocrítica dos próprios sindicatos, mas nós, como aposentados, como representantes de uma categoria importante no Rio Grande do Sul e no Brasil, estivemos sim diante da Casa dos Deputados. Nós fizemos da Casa dos Deputados e faremos de novo, se for necessário, o nosso jardim, a nossa local de luta, porque foi ali que nós conseguimos conscientizar a população, foi ali que nós conseguimos dizer para aqueles deputados que agora não se elegeram, graças a Deus, né? Nós temos essa vitória dos trabalhadores aposentados, onde alguns daquela tropa de choque do governo Temer, inteiramente identificado com a reforma previdenciária, querendo tirar os direitos, eles não foram reeleitos, sim, porque nosso trabalho estava ali. Então, o que eu digo sempre, nós aposentados não devemos nos aposentar da luta, e não estamos aposentados da luta. Iremos reforçar, queremos que esses dois governos, como disse meu amigo Flávio, eu acho que eles têm que apresentar uma proposta, eles têm que vir para a mesa e dizer o que querem. Tem que fazer uma reforma da Previdência, Solano e telespectadores, eu acho que até tem que dar uma olhada, mas não na parte que traz prejuízo aos trabalhadores, e sim na reforma da Previdência que está fazendo isenções enormes que não cobra aquilo que o INPS tem cobrado dos grandes empresários, das grandes devedoras da Previdência. Então, nós iremos continuar na luta e vamos reforçar, sim, agora com muito mais força, porque agora a gente já está identificado quem se elegeu e vamos na casa deles saber se eles vão votar a favor ou contra o povo. Doutor Luiz, aproveitando até a fala do presidente Sérgio, muitos deputados que lá estão, ainda vão cumprir o mandato, né? Ficam até 31 de dezembro, não se elegeram. Será que é um motivo pelo qual eles, sim, poderiam dizer, bom, agora que eu não me elegi, agora que o povo não me guindou novamente ao cargo, eu vou fazer a reforma? Exatamente. Sem dúvida há esse risco. Agora, eu me pergunto, né? Qual é a legitimidade de um Congresso que está renovado em quase 50%? Que legitimidade tem esses deputados e senadores para votar algo tão importante que vai interferir no futuro do povo brasileiro? É isso que eu me pergunto. A senhora, deputado que nos ouve, que não se elegeu, será que o senhor ainda tem legitimidade para decidir a respeito de um tema tão importante? E quanto à reforma da Previdência, Sérgio, sim, nós precisamos debater. Agora, nós precisamos discutir abertamente, vamos abrir os números da Previdência, vamos desmistificar o déficit da Previdência. E, Sérgio, se eles tentarem de novo essa reforma da Previdência, se me convidares, estarei contigo e com a Áurea lá na frente da Casa dos Deputados, fazendo lá o nosso palanque contra esse tipo de reforma da Previdência que foi apresentado pelo imoral, né? Que é totalmente imoral, como foi colocado as contas da Previdência. Mas estão preocupados com isso no meio político, meu amigo? Mas essa é a grande questão. Mas deveriam, né? Deveriam muito. Até porque a resposta das urnas foi clara. A maior parte dos deputados que tinham se posicionado favoráveis à reforma não foram reeleitos. Gente, mas era justamente isso que nós discutíamos lá atrás. Né? Deixa eu colocar para vocês assim, a gente está com duas propostas agora para a presidência. Jair Bolsonaro, que está propondo aí um regime de capitalização, né? Já saiu até uma notícia que a gente não sabe efetivamente o quão 100% ela é verídica, né? Mas de que ele estaria contrário a grande parte da reforma que está posta aí do governo Temer, né? E ainda que o seu possível chefe da Casa Civil, o gaúcho aqui, Onyx Lorenzoni, diz que reforma da Previdência só a partir do ano que vem, né? Esse é o posicionamento de Jair Bolsonaro. Já Fernando Haddad, né, não é muito favorável ao texto, né? Propõe aí reformular, inclusive, regras trabalhistas que estão postas, né? E, em cima disso, haver uma reforma da Previdência, mas não nos moldes que está. Doutor né? Solano. A parte da sonegação também é muito reforçada pelo Partido dos Trabalhadores. O que vocês pensam? Como as entidades pensam? Começando pelo presidente Sérgio Vieira. Com a permissão dos amigos, e aqui diante do que o doutor Luiz Gustavo falou, saibam os dois candidatos que vão para o segundo turno que a reforma da Previdência, se for feita, ela tem que levar em consideração a nossa CPI. Foi feita uma CPI recentemente que provou que não existe déficit na Previdência. Isso foi aprovado de forma unânime entre os 81 deputados, senadores, que provaram a CPI da Previdência, que demonstra que não tem nenhuma crise, não existe déficit na Previdência Social. Presidente Flávio, o senador Paulo Paim, que foi reeleito, né? Foi um dos poucos, 8 que foram reeleitos no Brasil todo, ele deu uma entrevista ao Grupo Bandeirantes dizendo o seguinte, ele não acredita que a reforma aconteça esse ano. Será? Oxalá esteja certo, né, o Paim. Sinal,
Parabéns ao Paim pela reeleição. Eu queria só ser signatário aqui do que o Sérgio falou. Acho que não se pode trabalhar com a matéria, um tema que implicará de forma tão profunda na vida das pessoas, né, das famílias, dos trabalhadores, sem primeiro nós dissecarmos efetivamente qual é as dificuldades, o tamanho e se é que existe, né, o déficit da Previdência. Como disse, já foi feita uma CPI, então eu acho que nós somos, a nossa posição contrária não é por meramente ideológica, né? Uma defesa corporativa dos trabalhadores, não, porque nós temos convencimento de que a Previdência, o problema da Previdência é a gestão irresponsável, né, dos recursos da Previdência. Por isso que alegadamente se fala que ela tem déficit e propõe propostas absurdas como essa. Sindijus também entende que é superávit a Previdência no Brasil. Evidente, foi comprovado, houve essa auditoria, mas nós vamos mais adiante. Essa reforma da Previdência, a gente sabe, o Flávio acabou de colocar, em outras palavras, que não passa de um paliativo, né, que se não houver uma responsabilidade por parte do Poder Executivo, dos gestores públicos, daqui a pouco, lá adiante, nós vamos criar a reforma da Previdência e vamos ficar nesse círculo vicioso por muitas gerações. Então, o que é necessário? Na pior das hipóteses, que se chegue a um consenso a respeito das regras, mantendo as aposentadorias pelas regras atuais, estabelecendo um limite, um início dessas regras, das pessoas que entram, os servidores públicos que entram. E o que nós pensamos como entidade? Nós convivemos com Brasília em nível de federação, em nível de sindicatos, estivemos lá no Congresso, batalhamos contra essa proposta indecorosa, não só contra os servidores, mas como a própria sociedade brasileira. O que nós precisamos analisar é o contexto, não nos colocarmos de forma isolada lutando contra isso aí. Verdade. Tá? Como falou bem o Flávio. O Adelar, lá de Viamão, voltando às nossas questões que você, nosso telespectador, vai encaminhando aqui para os nossos canais de interatividade. Gostaria de pagar o INSS por conta para que eu possa me aposentar por tempo e idade. Qual seria a forma mais adequada, doutor Luiz? Bom, se o senhor desempenha alguma atividade laboral que lhe dê alguma renda, o senhor é contribuinte individual e deve contribuir como contribuinte individual, pagando 20% sobre o valor da remuneração. Existem outras possibilidades, uma contribuição um pouco menor de 11% e outra de 5% apenas sobre o valor do salário mínimo. Mas essa de 5%, primeiro, ela é uma contribuição possível apenas para umas determinadas categorias de baixa renda, dona de casa, que comprovadamente exerce, é uma pessoa de baixa renda. Fora isso, a contribuição adequada é uma contribuição de 11% ou 20%. Mas aí precisam ser analisadas outras questões para lhe indicar qual é a melhor possibilidade. Respondendo agora, doutor Luiz, da Hilda Fischer. Hilda Fischer, estou aposentada há 7 anos por contribuição, incluindo o tempo da lavoura, e continuo contribuindo com o INSS. Tem como rever o valor da aposentadoria, sendo que continuo contribuindo com a Previdência e recebo salário mínimo? Bom, para responder adequadamente essa pergunta, eu levaria o programa inteiro para falar da desaposentação, da reaposentação, enfim, outras teses possíveis. Mas eu vou responder objetivamente de acordo com o que vem decidindo o Judiciário hoje. Infelizmente, não há o que ser feito. Não há, por enquanto, como se buscar tempo posterior à aposentadoria para revisar aquela aposentadoria já concedida. Em princípio, é isso. O Luiz, ele é lá de Santa Maria, um abraço aí à região central do estado. Completo 65 anos em junho do próximo ano, contribuí por 15, sou autônomo. Como fica a minha situação? Se não houver modificação, com 65 anos poderá ter direito à aposentadoria. E bem rapidinho. Nós não podemos esquecer que já houve a reforma da Previdência, né, doutor Solano? Verdade. Servidores públicos que ingressam agora já têm um limite de aposentadoria lá no teto do INSS. Então, essa reforma ela já aconteceu em partes. Veio o fator 85, 95. Então, vamos sentar, vamos debater, vamos ver se realmente é necessário alguma outra reforma que não essa que já está feita. Sem dúvida, sem dúvida. Siga mandando as dúvidas aqui sobre Previdência e também direito do trabalho. Porque está chegando aí o nosso quadro, o Dica Trabalhista. Muito bom dia, doutor Paulo André Solano, muito bom dia aos amigos do Boca e aos nossos queridos telespectadores. Doutor Solano, no Dica Trabalhista de hoje, nós vamos responder uma dúvida que foi enviada por um telespectador que não quis se identificar, final do telefone 0612. Ele diz o seguinte: ele diz que teve uma empresa há muito tempo atrás, essa empresa fechou, morava em outra cidade e semana passada teria recebido um mandado de citação executivo no valor de R$59 mil proveniente de uma reclamatória trabalhista que ele não tem a menor ideia do que seja.
Ele pergunta se isso é possível e o que fazer. Bom, muito provavelmente a tua empresa tenha sido considerada revel. Depois de tentar uma citação, de tentar localizar a tua empresa várias vezes, o juiz ele provavelmente deve ter autorizado a citação por edital, aquilo que nós chamamos de citação por edital. E a consequência, na maioria das vezes, dessa citação por edital é realmente que a empresa acaba sem saber que esse processo existe. O que fazer? Você deve pegar esse mandado executivo e procurar imediatamente um advogado de sua confiança. De posse desse documento, o advogado terá acesso à integralidade do processo, poderá analisá-lo, verificando possíveis erros, possíveis falhas, possíveis irregularidades que eventualmente serão capazes de desconstituir essa sentença, esse título executivo judicial. Tá bom? Doutor Solano, por hoje era isso. Um bom dia a todos. Muito obrigado ao Dr. Marcelo Armiliado de Jesus, que faz parte do nosso time de consultores sobre direito do trabalho. Continue mandando, gente. Utilize aí o WhatsApp, o Facebook, o nosso portal, para mandar as questões tanto de previdência quanto direito do trabalho aqui no Boca no Trombone. Hoje a gente está debatendo, será que a reforma da Previdência volta em 2018? Tem muitos parlamentares que o mandato continua, mas fica até dezembro, não foram reeleitos. E aí, presidente Sérgio Vieira, a palavra é mobilização, é coordenação por parte das entidades? Com certeza, e nós, aposentados, entidades representativas dos aposentados do Brasil inteiro, junto com a nossa COBAP, junto com a nossa FETAPERGS, devemos estar atentos, muito atentos, porque pode acontecer sim. Nós vivemos num país onde os grandes empresários, onde os servidores que são votados para defender o povo defendem apenas uma casta dessa sociedade que está com o poder na mão. Quero avisar os senhores, nós estaremos atentos, nós não iremos fazer o mesmo erro que tiveram os nossos companheiros sindicalistas quando deixaram a reforma trabalhista vir. Nós vamos marcar na paleta, vamos estar atentos e se nós tivermos que voltar para a casa daquele elemento que não se elegeu, porque não era contra a Previdência, nós voltaremos de novo. Então, estamos atentos e devemos estar mobilizados, sim. Sim. Presidente Flávio Berneiro, historicamente, nós temos aprovações no apagar das luzes, muitas vezes, literalmente, na madrugada, às vezes. Principalmente no âmbito estadual. Aqui. No estadual e também no federal. A gente tem exemplos lá também em Brasília. Como combater isso? Porque, muitas vezes, as entidades elas têm que estar vigilantes, bem dizer, como fala no popular, 24 horas por dia. Solano, o Sérgio foi preciso na avaliação dele. Acho que o processo eleitoral, inclusive, ele estabeleceu uma pausa, um armistício durante essa discussão aí. Mas as pessoas, e hoje as redes sociais são peça fundamental para contribuir isso. Nós temos hoje um veículo de comunicação gigantesco e popular à disposição de todos, assim como as pessoas estão se mobilizando nas disputas eleitorais, tem que se mobilizar e eu tenho certeza que a posição maciça da sociedade será contra a reforma da Previdência. Então, eu acho que agora é hora de apoiar as suas entidades de classe, os seus sindicatos, porque os trabalhadores, os dirigentes sindicais, os representantes de classe foram escolhidos aí como os bodes expiatórios por uma alegada crise de toda a ordem. Passaram de atropelo a reforma trabalhista e agora querem empurrar a goela abaixo a reforma da Previdência. E a nossa resposta vai ter que ser muito dura. E eu acho que tem que ser exatamente como a Aura fez, É identificar quem são os deputados que estão aí para violentar direito do trabalhador. Marco Weber, Sindijus em Brasília, atento também. Sindijus em Brasília, atento por intermédio da nossa federação e também dos sindicatos que estarão lá firmes, juntamente com as outras categorias e também com o público em geral, conscientizando também a população brasileira que ela será a maior atingida, porque ela é em número maior, infinitamente maior. Verdade. Nós somos servidores públicos, nós somos apenas um grão de areia nesse imenso deserto. Então, certo. Nós precisamos de uma mobilização constante e sem folga jamais. Doutor Luiz Gustavo, para a gente concluir aqui a nossa consultoria, o João lá de Uruguaiana, 51 de idade, está no auxílio-doença há 6 meses. Como faço para solicitar a aposentadoria por invalidez? Tens que solicitar junto ao INSS a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Porém, eu não aconselho que assim o faça, porque se o senhor requerer a conversão do auxílio-doença em aposentadoria, pode ser que o perito que vai lhe examinar diga, inclusive, que o senhor não sequer tem direito ao auxílio-doença.
Então espere o período de auxílio-doença, quando ele estiver terminando 15 dias antes, peça a prorrogação e aí, no pedido de prorrogação, aí sim, sustente a necessidade de que lhe seja concedida uma aposentadoria por invalidez. Atenção total aos movimentos lá em Brasília, né, doutor Luiz? Sem dúvida, né? E que coisa, né? Na reforma trabalhista, os sindicatos e associações foram tão atacados, né? E quem nos salvou da reforma da Previdência, né? Eles. Associações, sindicatos. Verdade. Então, eu acho uma pena. Nós, a população toda tem que abraçar e se mobilizar contra a reforma da Previdência. É isso que nos espera. Obrigado ao Luiz, ao Sérgio, ao Flávio, ao Marco. Ponto final, acabou a Boca. Domingo que vem estamos aqui a partir das 8h30 da manhã, no seu ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.